Olá, Pastor Kleber aqui. Uma alegria estarmos aqui novamente para juntos meditarmos na palavra de Deus. Bom, quero compartilhar um trecho que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 4 ao 8, que diz assim: Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentem nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Bom, para quem já está na caminhada de fé há algum tempo, para quem já está frequentando uma igreja há bastante tempo, há alguns anos, provavelmente você já ouviu falar de muitas novidades. Ou seja, pregadores, evangelistas, missionários, supostos apóstolos, né, profetas, que de vez em quando aparecem com novidades, com mensagens que supostamente têm algo novo e diferente para que o cristão possa experimentar. E tristemente, muitas pessoas então vão atrás dessas mensagens, vão atrás destes movimentos, em busca de viver uma nova experiência com Deus, de aprofundar a sua fé ou de experimentar algo novo. Mas aqui então nós vemos o apóstolo Paulo alertando os cristãos ali de Colossos e certamente nos alertando também, porque é a palavra de Deus, para que possamos tomar muito cuidado com essas novidades que hora ou outra aparecem por aí e infelizmente arrastam multidões. Então, a verdade é, se você quer crescer na fé, de fato, se você quer experimentar um nível mais avançado na sua fé, novidade de vida no cristianismo, você simplesmente precisa crescer a partir das raízes. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, é isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. O apóstolo Paulo está ensinando aqueles cristãos ali da cidade de Colossos, né, que eles já estavam no ponto certo porque eles estavam em Cristo, eles haviam crido em Cristo. Então eles já estavam em Cristo e isso era algo muito bom. E agora eles só precisavam continuar crescendo e aprofundando as suas raízes em Cristo. Então ele vai dizer: Eu alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, estão firmes na fé, vocês estão em Cristo. E aí ele vai dizer: continuem viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, ele está dizendo que a gente só precisa, então, aprofundar as nossas raízes em Cristo, nos apegarmos cada vez mais a Cristo, crendo cada vez mais em Jesus Cristo, amando mais a Jesus Cristo. Então, se pensarmos nisso, a gente vai ver que é como o crescimento de uma árvore. Uma árvore, ela cresce para cima, mas para que ela possa crescer para cima, ela também envia as suas raízes para as profundezas da terra, para que ali ela possa então absorver os nutrientes do solo. Então é assim que uma árvore passa a produzir frutos. Elas também crescem para baixo, elas aprofundam as suas raízes. Então, isso pode parecer algo básico, mas se você então quer ir a um nível mais profundo, um nível mais avançado do cristianismo, você só precisa aprofundar as suas raízes em Cristo. Então, muitos acham então que um cristianismo mais avançado, de um nível superior, vai ficar falando de anjos, de mistérios, de dimensões espirituais. E todas essas coisas, de fato, a Bíblia fala sobre elas, mas elas não são essenciais para que a gente amadureça. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos apegar a Cristo e aprofundar as nossas raízes em Cristo, porque existe muita filosofia vã
e barata, muita balela por aí. Então, a questão ali é que aqueles cristãos da cidade de Colossos, estavam enfrentando um problema. Eles estavam sofrendo influência de pessoas que estavam misturando o cristianismo com tradições judaicas, ou também tradições que vinham das filosofias gregas. Essas pessoas, então, achavam ou pensavam que o cristianismo puro e simples já não bastava, mas eles precisavam adicionar sempre algo novo ao cristianismo. E a palavra de Deus está dizendo aqui: fiquem com o cristianismo puro e simples, porque, embora seja simples, ele não é simplista. Porque o cristianismo puro e simples, que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui novamente aos cristãos, na carta aos Colossos, fala de um Jesus que se encarna para nos livrar de uma condição terrível e nos tornarmos participantes de uma nova realidade de vida. Ele vai dizer isso lá no capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O cristianismo puro e simples fala do perdão dos pecados. E é interessante que muita gente não fala mais de pecado, não fala mais de perdão de pecados, não fala mais da nossa necessidade de redenção. Muita gente fala de muitas coisas, mas não fala do cristianismo puro e simples. O cristianismo puro e simples fala da autoridade do nome de Jesus. Jesus é da mesma natureza que o Pai, o Criador. Jesus tem a mesma essência, a mesma natureza divina. Então, é por isso que lá no capítulo 1, versículo 15 e 17, Paulo vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então veja aqui a beleza de Jesus, a beleza do nosso Cristo. Ele é Deus, ele é divino, ele possui a natureza divina. Tudo o que nós precisamos, nós temos em Jesus. Então, o cristianismo puro e simples nos fala de uma vida de submissão a Jesus, de apego a Jesus, de amor a Jesus, porque ele é divino, ele é Deus. Então, o cristianismo puro e simples fala disso, fala de Jesus como sendo Deus, tendo nele todos os atributos que precisamos para viver a nossa vida no dia a dia e vencermos as nossas dificuldades. O cristianismo puro e simples fala que esse Jesus, e por causa da sua morte, da sua entrega, é por causa dele que nós temos acesso ao Pai, né? Foi do agrado do Pai, está lá no versículo 19 ao 22, que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Nós fomos reconciliados com Deus, o nosso Criador, por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós descobrimos que só precisamos nos aprofundar no Evangelho da Graça, nos aprofundar na pessoa de Jesus, para que a gente possa, então, amadurecer, para que a gente possa experimentar novidade de vida na nossa caminhada de fé. Então, cuidado, muito cuidado com muita historinha, com muita balela, com muita filosofia que é contada por aí. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Jesus. Isso nos basta para que a gente possa continuar caminhando, mesmo diante de tantas lutas e dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.